Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha, beleza? Vamos lá para a última aula de língua portuguesa da semana. Vocês estão vendo aí a capa toda bonita. Resolvi trazer um livro aqui para vocês, para a gente falar das conjunções subordinativas, somente as causais e consecutivas. Então, nós vamos entender como é que funcionam essas conjunções. Vocês já viram ontem na aula da TV sobre esse conteúdo e hoje eu vou dar uma reforçada aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Última aula da semana, o projeto de fluência, carta para a Ana. O que é que vocês vão fazer? Fazer a leitura agora em voz alta e gravando o áudio para me enviar. Então todo mundo fazendo um áudio, enviando para mim lá no WhatsApp para eu poder não só perceber a maneira como vocês estão fazendo a leitura do texto, mas também em quanto tempo vocês fazem essa leitura, tá certo? Não leio de forma apressada, leio de maneira normal, articulada, respeitando os espaços, respeitando a pontuação e me envia. Tá certo, pessoal? Então, quero receber muitos áudios lá no WhatsApp. Lembrando, vocês vão ter nota e esses áudios da leitura do projeto de fluência vão ajudar bastante. Escuta o que eu estou dizendo, viu? Vai por mim. Agora vamos para a correção da nossa atividade. A aula passada eu enviei para vocês esse texto, essa fábula, né? Foi que eu fiz umas adaptações para poder trazer aqui para vocês. Chama Miau, 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 fazendo aqui a leitura breve. O ratinho na toca e do lado de fora o gato. Miau, miau, miau. O tempo passava e do lado de fora o gato continuava. Miau, miau, miau. Depois de passadas muitas horas e já com muita fome, o rato ouviu. Au, au, au. Então deduziu. Se tem cachorro lá fora, o gato foi embora. Mal terminou sua dedução, saiu disparado em busca de comida. Nem bem saiu da toca, o gato crau. Inconformado, já na boca do gato, perguntou. Pô, gato, que sacanagem é essa? E o gato respondeu. Meu filho, hoje nesse mundo globalizado, quem não fala pelo menos 2 idiomas, morre de fome. Aí, pessoal, uma fábula um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados a ouvir, mas temos aquelas características que todos nós já conhecemos, né? Presença de animais como personagens, mas não animais comuns, são animais que falam, que pensam, ou seja, que agem como seres humanos. História simples, história curta e que visa passar algum tipo de ensinamento. Então vamos lá para as questões. Feita a leitura da fábula acima, dê as informações pedidas em relação aos elementos da narrativa. Letra A, tipo de narrador. Qual tipo de narrador nós temos aqui no texto? Bem, pessoal, a gente consegue perceber aqui o uso de expressões na terceira pessoa. O ratinho na toca e do lado de fora o gato. O tempo passava e do lado de fora o gato continuava. Então, aqui nas manifestações do narrador, nós temos o emprego de expressões em terceira pessoa. É um narrador que não participa da história. Portanto, narrador observador. Letra B. Elemento gerador do enredo. O conflito. Qual é o conflito dessa história? Qual foi o ponto de partida? Que ação, que fato que acabou movimentando toda a história? Por conta desse fato, as outras ações aconteceram. Texto simples, então a gente percebe que é o quê? O rato estar em sua toca enquanto o gato espera do lado de fora para pegá-lo. É isso que movimenta a história, é isso que gera o enredo, que é o conflito dessa narrativa. Letra C, expressão que indique tempo. Era para vocês localizarem qualquer expressão que indicasse tempo, passagem de tempo ou marcação de tempo. Então, nós temos algumas aqui, apesar do texto ser curto, eu destaquei essas duas. O tempo passava, aqui no início do texto, e depois de passadas muitas horas. Então, são expressões que ajudam a situar a gente no tempo da narrativa. Não há determinação de quanto tempo durou essa história. Deve ter sido pouco tempo, porque as ações são curtas. Mas, no momento em que ele fala que depois de passadas muitas horas, então isso daqui dá aquela sensação, aquela percepção do tempo de duração da narrativa, tá certo? Então, essas expressões servem para isso, para situar, para marcar o tempo para a gente. D. Espaço onde ocorre a narrativa. Em que local ocorreram as ações dessa narrativa? Também muito simples,
Informação que você localizava ali no texto com facilidade, nos arredores da toca do rato, né? Ele estava dentro da sua toca, o gato do lado de fora. Então, é naquela região que ocorre essa história. É esse o espaço em que as ações acontecem. Beleza? Continuando. Segunda questão. Sobre a pontuação utilizada no texto. Agora o tema mais propriamente dito da nossa aula de ontem. Diga o efeito, a ideia gerada pelas reticências na linha 2. Qual o efeito de sentir essas reticências aqui acabam indicando? Elas foram utilizadas com que intenção? As reticências elas são utilizadas para indicar a continuidade de algo, uma ação contínua, uma fala que continuaria. Pode indicar também suspensão de pensamento ou interrupção do pensamento. Nesse caso aqui é continuidade. É para mostrar que o gato miava sem parar. Então é uma ação que continua. B. A ideia gerada pela exclamação na linha 8, aqui, onde tem nem bem saiu da toca o gato crau. O que é que essa expressão significa? Por que a exclamação foi utilizada aqui, pessoal? Ela indica a surpresa, a velocidade, né? A emoção daquele momento da ação do gato. Né? Foi o momento em que o gato deu o bote e capturou o rato. Então, ela indica essa surpresa, né? essa emoção desse momento. E a ideia gerada pelas interrogações, na linha 10. Pô, gato, que sacanagem é essa? Percebo que não é só uma interrogação, mas houve a repetição da interrogação. Então, aqui vai além de uma pergunta. É uma pergunta que denota uma certa emoção. Ou seja, é a pergunta, né, a dúvida e a indignação. O rato está mostrando a sua revolta, a sua inconformação pelo fato do gato ter enganado, né, ter enganado ao coitado do rato. Terceira questão. De acordo... Só voltando um pouquinho na pontuação, pessoal. Percebo que a gente tem as ideias que são mais comuns, né? Principalmente em relação à interrogação. Mas que o texto, no uso do texto, elas podem ganhar sentidos que vão além daqueles mais comuns, como foi o caso aqui da interrogação. Vai além do sentido de somente fazer, da ideia, né? Da intenção de se fazer somente uma pergunta, mas demonstrar também uma certa emoção. Ok? Terceira questão, de acordo com a sua interpretação, crie uma moral para a fábula miau, miau, miau. E aí, pessoal, o que vocês botaram? Aqui, logicamente, a resposta é pessoal, né? Cada um vai fazer o seu entendimento e escrever como viu, que tipo de ensinamento que a gente pode sintetizar a ideia que essa fábula passa, né? Eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, que a necessidade é a mãe da criatividade, já que o gato, querendo comer, estando com fome, ele tem essa ideia, né, de imitar um cachorro e assim enganar o rato. Então, pensem aí em alguma moral, né? Vocês já mandaram para mim, recebi alguns bem interessantes, viu? Bem legais mesmo. Então, tá aqui a minha sugestão. Lembrando que é só uma sugestão, não é a resposta, a única resposta correta. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, conjunções subordinativas. Eu não botei nenhum GIF, não botei nenhuma imagem a mais, porque eu achei tão bonito isso aqui, esse layout de livro, que eu resolvi não mexer nele. Achei bem bonito mesmo. Então vamos lá para as nossas conjunções. Primeiro, conjunções subordinativas. Que raios de conjunções são essas? A gente já estudou as coordenativas, né? A gente viu os 5 tipos de conjunções coordenativas, né? O tipo de ideia que elas transmitem no momento que fazem a conexão entre as orações. E as subordinativas? Subordinativos vem de subordinação, estar subordinado, estar ligado. São termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. E isso aqui é fundamental. As coordenativas, elas são independentes. São orações que você consegue entendê-las se você isolar. Sintaticamente independentes. As subordinativas, não, elas são dependentes. Isso significa o quê? Uma oração vai ser termo da outra oração. Nós vamos ter 3 tipos de conjunções subordinativas. As que têm função do substantivo, as funções do advérbio e as funções do adjetivo. Isso significa o quê? Essas conjunções sempre vão introduzir orações que exercem a função que o substantivo exerceria em relação à oração principal. Vou mostrar aqui um exemplo que aí fica mais fácil a gente entender como é que funciona essa dependência. Não a reconheceria se a encontrasse novamente. Eu até já destaquei aqui a conjunção, a que faz essa ligação, o se. Primeiro,
localizando aqui os verbos. Reconheceria, eu reconheço, tu reconheces, ele reconhece. E encontrar, se eu encontro, tu encontras, ele encontra. Palavras que eu posso conjugar são verbos. Pois bem, identificados os verbos, nós temos 2 verbos, e significa que nós temos aqui um período composto. São 2 orações. Que orações são essas? Não a reconheceria, a primeira oração, e se a encontrasse novamente, a segunda oração. Pois bem, pessoal, agora vamos observar essas orações de forma separada. Se eu lesse somente a oração 1, não a reconheceria, há a necessidade de saber algo a mais. A gente fica com aquela sensação de que falta uma informação. Se a gente observar a oração 2, então, é que essa sensação fica forte. Se a encontrasse novamente. Se eu lesse só essa parte, se a encontrasse novamente, fica faltando uma parte, fica faltando um pedaço da oração. Por quê? Porque esta segunda oração, ela é um termo da oração 1. No caso aqui, ela é um advérbio, ela é um adjunto adverbial da oração 1. O que é que faz essa conexão? O que é que faz essa ligação entre as orações? É justamente o se. O se é a conjunção subordinativa que está ligando essas orações que são dependentes. Ele faz a conexão entre essas 2 orações, tá certo? Então, por isso que elas são dependentes, porque quando você isola a oração 1, você não consegue ter uma ideia completa. Assim como se você isolar a oração 2. Elas só vão funcionar, elas só vão transmitir uma informação, passar uma mensagem, se forem utilizadas juntas. Por isso elas são dependentes, por isso elas são subordinativas, ok? Pois bem, nós vamos estudar 2 tipos de conjunções subordinativas. Aquelas que indicam a causa em relação a algo que foi dito na oração principal e as que indicam a consequência. As causais, primeiro, indicam uma oração subordinada que denota causa, ou seja, ela aponta a causa para aquilo que foi dito na oração anterior, para aquilo que foi dito na oração principal. Eu trouxe aqui primeiro o conjunto de conjunções, né, que tem esse sentido, que dão essa ideia de causa, introduz essa ideia de causa. A principal é o porquê. Porque ele deixa bem clara essa relação de causa, né, que é a oração que vai ser introduzida vai indicar causa. Mas nós temos aqui outras conjunções, pois, porquanto, como, também bastante utilizado, enfim. São todas essas aqui as conjunções que introduzem orações subordinativas causais. Então vamos observar aqui nos exemplos, pessoal. A casa incendiou porque esquecer o gás ligado. Já até destaquei aqui a conjunção, o porquê. Observemos aqui a primeira oração, a casa incendiou, e a segunda oração, porque esqueceram o gás ligado. Então, nós temos aqui um par de informações, né? A casa incendiou. Na segunda oração, porque esqueceram o gás ligado. Então, o que é que nós temos? Aqui nós temos um fato, a casa incendiou. E aqui a explicação, por que isso aconteceu, o que causou o incêndio dessa causa. Então aqui a gente tem aquele par que a gente já falou bastante, que são causa e consequência. Lembra que eu falei para vocês? Causa e consequência estão sempre juntos. Um fato sempre vai gerar uma consequência a partir dele, ou seja, uma causa sempre vai gerar uma consequência. Uma consequência sempre é gerada por uma causa. Portanto, esse par aqui de ideias estão sempre juntos, sempre andando juntos. A casa incendiou é a consequência. E o que gerou isso? Esquecer o gás ligado. Ou eu posso ler da outra forma. Esquecer o gás ligado. E o que isso causou? Qual a consequência disso? A casa incendiou. Entenderam, pessoal? E o que é que faz essa conexão? O que é que ajuda a passar essa ideia? O uso da conjunção porquê. O porquê, conjunção subordinativa causal. Indica causa. Ok? Olha o segundo exemplo aqui. Saiu mais cedo, pois o filho ligou. Primeira oração, saiu mais cedo, verbo sair. Segunda oração, pois o filho ligou, verbo ligar. Mais uma vez, nós temos aqui o par, a dupla, causa e consequência. A causa, o filho ligou. Isso gerou o que de consequência? A pessoa saiu mais cedo. Portanto, sair mais cedo, consequência, o filho ligar, a causa que gerou essa consequência. Sempre esse par, sempre isso, essas duas ideias
trabalhando juntas, digamos assim. A causa sempre gerando a consequência sempre sendo gerada por uma causa. Beleza, meu povo? Agora as consecutivas. Nada mais é que a inversão. São as conjunções que introduzem uma oração que aponta a consequência de algo, a consequência do que foi declarado anteriormente. Ou seja, é a oração que vai apontar a consequência da causa que foi dita, que foi mencionada na oração anterior, que foi mencionada na oração principal. Nada mais é do que a gente pegar uma oração subordinativa causal e inverter a ordem, né? Aqui nós temos algumas, as mais comuns são essas aqui. O que precedido dessas partículas, o tão, o tal e o tanto. A gente usa muito isso aqui na nossa fala do dia a dia. Vocês vão ver aqui pelos exemplos como é verdade. Primeiro, os fatos eram inusitados, os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. Aqui nós temos o eram, verbo, tentou fugir, locução verbal. Oração 1, os fatos eram inusitados. Oração 2, que tentou fugir dali. O que faz a conexão entre a oração 1 e a oração 2? Pois bem, na oração 1 nós temos uma causa. Os fatos eram inusitados. Como isso é uma causa, isso vai gerar uma consequência. Qual consequência foi gerada? A pessoa da qual se fala tentou fugir dali. Então, novamente, nós temos aqui o par causa e consequência. Qual é a diferença? Primeiro, na oração principal, foi apontada a causa de algo. E na oração subordinada, a consequência. Por isso, essa conjunção que, ela é uma conjunção subordinativa consecutiva. Ela introduz uma oração que aponta a consequência de algo, a consequência de uma ação que foi mencionada anteriormente a ela. Beleza, pessoal? Muito simples, muito fácil. É não esquecer, é sempre ter em mente isso daqui, que a causa sempre vai gerar uma consequência. A consequência é sempre gerada por alguma causa, ok? Segundo exemplo. O som estava tão alto que as paredes do quarto chocalhavam. Aqui houve um pequeno erro de digitação, que é chacoalhavam, né? Mas, enfim, chocalhavam, talvez no sentido de som de chocalho. Pois bem. O som estava tão alto que as paredes do quarto chocalhavam, né? Faziam um barulho de chocalho. Então, pessoal, a oração 1, o som estava tão alto. A oração 2, que as paredes do quarto chocalhavam. Fica fácil perceber, né? Aqui a primeira nós temos uma causa. O som estava alto. E o que isso gerou como consequência? As paredes chocalharem, as paredes fazerem barulho, sacudirem como se fossem chocalhos. Então, galera, novamente nós temos o par. Causa apontada na primeira oração, consequência apontada na segunda oração. Não tem segredo. É lembrar que a conjunção consecutiva ela vai introduzir uma oração que passa a ideia de consequência. Mas consequência do que, professor? Consequência daquilo que foi dito na primeira oração. Consequência daquilo que foi dito no início do período que foi dito na oração principal. Não esqueça, vou repetir isso até ficar tatuado no cérebro de vocês. A causa sempre vai gerar uma consequência. Enquanto nós temos essas relações introduzidas por essas conjunções, é que nós vamos ter as conjunções consecutivas, assim como as conjunções causais que eu falei no slide anterior. Ok, pessoal? Lembrando mais uma vez, isso aqui é um reforço daquilo que vocês viram na aula da TV. E reforçar também isso, a importância de acompanhar as aulas que estão sendo produzidas para vocês e são passadas lá no canal 20.2. Tá ok, meu povo? Então, vamos agora para a nossa sugestão de atividade. Pela primeira vez no ano, nós vamos usar, pelo menos comigo, vocês vão usar o livro didático. Vocês vão abrir o livrinho de vocês do 8º ano, lá na página 272 e 273. Eu só quero uma questão, a quinta. A quinta questão que ela se divide entre essas duas páginas, viu? É uma tirinha do Quino, né, da Mafalda. Vocês vão ler a tirinha e responder a quinta questão. São 6 itens, viu? Letras A a F. A, B, C, D, E e F. Faça a leitura da tirinha, analisem as questões, tirem a foto e mandem para mim, tá certo?
Não precisa copiar, não esqueçam disso. Só resposta, não precisa copiar. Toda vez vocês me perguntam isso e eu estou reforçando sempre. Não precisa copiar, somente responder. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Espero que todos fiquem bem. Fiquem em casa e não esqueçam de ler um livro. Aproveita o layout lindo que eu escolhi aqui para essa aula de hoje. Esse livro maravilhoso, capa de couro, coisa bonita, enfeitada, maravilhosa. Então, galera, todo mundo escolhendo o livro. Pode ser um livro feio também, não tem problema não. O importante é que leia. Não esqueça de ler. Eu tenho livros novos, livros velhos, e eu sempre estou lendo todos eles. Então, vamos lá. Lendo, relaxando, descansando, mas não esqueça de também estudar. E sempre que tiver alguma dúvida, procura pelo professor que está lá disposto, disponível, esperando vocês tirarem algumas dúvidas. Então vamos lá? Bom fim de semana a todos e até semana que vem. Em té!